Josué capítulo 1, a partir do verso 1, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, é terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deixa aberto aí, não feche. Um outro texto que eu ia abrir antes, mas eu acabei me esquecendo, só vou citar ele rápido, porque eu vou usá-lo. João 16, 33, Jesus diz assim, ele está terminando o discurso: tenho-vos dito isto, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa aberto aí Josué 1, vamos fechar os olhos e orar rapidamente. Pai Santo, nós te louvamos por esse dia, esse é o melhor dia, Senhor, para nós, é o dia que te cultuamos, o dia que nos reunimos para te adorar publicamente, Senhor, é o dia que visitamos a sua casa, em comunhão com os irmãos, Senhor, nós louvamos e adoramos o seu nome. Despeja da sua graça aqui, Senhor, e nos ergue, nos anima, Senhor, segundo a sua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste atenção. Eu acredito que se existe uma palavra que tem marcado nosso tempo, se existe uma palavra que tem marcado essa era que nós estamos vivendo, sofisticada, eletrônica, é a palavra desânimo. Parece que uma prostração generalizada tem tomado conta do homem moderno. Parece que um abatimento tem sido a norma, a regra para o cidadão moderno. As pessoas estão dominadas por uma fraqueza, um abatimento e um profundo desânimo. Eu não sei se é por conta das agendas, eu não sei se é por conta desse fenômeno social que tem mudado as tendências dessa revolução eletrônica que tem infectado nossas mentes. Uma coisa eu sei, o homem moderno é um homem abatido, desanimado. E não é diferente também com a igreja. Já não bastava tantas adversidades, lutas espirituais contra Satanás e seu reino, luta contra o pecado que tenazmente nos assedia, luta contra o mundo, luta contra a carne. Ainda essas mudanças sociais que nos afetam, trazem também desânimo. Se a palavra desânimo é a palavra que marca esse tempo, eu acredito então que a cura, a solução para isso é ânimo, é a palavra ânimo. Jesus sabia disso quando disse essa frase para os discípulos. Ele está fazendo um discurso, começa lá no 13, 14, 15, e ele vai falar da sua partida, da sua ascensão aos céus. E ele sabe que os discípulos começam a ficar depressivos, começam a ficar abatidos, porque vão perder o seu amado, o seu querido. Ele vai partir, e sabendo da tristeza, do desânimo que vai dominar eles, ele então vai consolá-los com as palavras finais: no mundo passareis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Josué, e nessa circunstância, eu acredito que Josué é um exemplo para nós, nesse sentido. Josué também passou por um período crítico, um período também
onde desafios estavam colocados diante dele, nos quais ele precisava de ânimo, de encorajamento. Quando eu estava preparando essa mensagem, e é sobre o livro de Josué, eu pensei muito no pastor Erival, porque eu estava de cama, com o joelho operado, e eu acompanho pelo canal de Pinheiros, muitos dos cultos ao vivo, e tudo que está acontecendo aqui. E eu ali naquele processo, vendo as pregações aqui, de repente eu recebo a mensagem dele, uma foto com o prefeito de Pistoia, que é o prefeito de uma cidade da Itália. Falei, Deus, não é possível, esse homem não para, eu estou aqui enfermo, deitado na cama, o homem está trabalhando. Então eu me dei conta de quantos desafios essa igreja não... Quantos desafios não estão diante dessa igreja? Quantos desafios não estão diante desse homem, da equipe que ele lidera? Quantos desafios a igreja de Cristo, nessa geração pós-moderna, tem? Então eu fui levado a esse texto e preparei essa mensagem pensando muito que o Arival está, na semelhança de Josué, estava diante de um Jordão, uma terra prometida inteira para conquistar. E ele não é Moisés. E ele precisava, e precisa, de uma palavra de ânimo. Eu não preparei a mensagem exclusivamente para ele, claro que não. Mas eu, vendo a situação desse homem, me inspirou muito. E essa palavra vai servir para todos nós. Vamos ver como é que se desenrola a situação de Josué. Primeiro, nós temos aqui o início de uma crise. Uma crise se instala no arraial. Vamos ver o verso 1. Josué capítulo 1, verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Até aí. Luto. Todo Israel estava de luto. Uma crise se instalou no arraial do povo de Deus. O grande Moisés havia falecido. Imagina a situação desse povo. Eles estavam um Jordão de entrar na terra prometida. Depois de 40 anos sendo liderado pela maior figura do Antigo Testamento, quiçá a maior figura de toda a Bíblia, com exceção do Senhor Jesus. E a um Jordão, a um rio, de conquistar aquela promessa dada a Abraão há 400 anos, Moisés falece. O grande legislador, o grande pastor de Israel morre. E o desespero toma conta do arraial. Toda a nação está de luto. Deuteronômio 34, que é o último capítulo do último livro que Moisés escolheu, narra isso, verso 7 e 8. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias. Dos 120 anos que Moisés viveu, 80 ele passou envolvido com esse povo. E agora ele está morto. Imagina as tendas, as tribos, imagina o contexto, o espírito que estava aquele ambiente, com esse homem morto. Uma crise se instalou no arraial. E o texto diz ainda no verso 1, que este falou com Josué. No meio desse luto, desse velório, contendo 2 milhões de pessoas. Imagina, era um velório. Um luto generalizado com 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que Deus escolhe um desses 2 milhões. Deus vai até o velório e fala com Josué. E este falou com Josué. Por que razão Deus falou com Josué? Porque não havia ninguém entre aqueles 2 milhões de pessoas, naquele velório, mais necessitada de uma palavra de encorajamento do que Josué. Todos estavam em pranto, todos estavam sentindo a crise, todos sentindo o peso, mas não havia ninguém que sentia mais que Josué. Por quê? Josué tinha nada mais, nada menos que substituir Moisés. Josué era responsável por conter, consolar e agora dar respostas a toda aquela multidão. Josué agora era o responsável para atravessar o Jordão, e ele tinha que repetir
o milagre da abertura do Mar Vermelho. Josué tinha agora que conquistar a terra prometida. Veja que desafio aquele homem tinha. Agora imagina durante aquele luto, aquele velório, como estava o coração daquele homem. Deus sabia que ele carecia. Eu posso conjecturar aqui como é que estava o coração de Josué, dizendo: meu Deus, por que Moisés foi morrer agora? Por que ele foi morrer? Imagina esse homem olhando 2 milhões de israelitas, as barracas, o Jordão, ali para cima, as Campinas, Jericó, Ai, e ele, meu Deus, eu não sou Moisés, eu não tenho a sua capacidade, eu não vou conseguir cuidar desse povo. Você acha que Moisés não lembrava, Arival? Lá de Cádiz e Barném, lá daquela época, quando o povo deu trabalho, e Moisés prostra, Deus, esse povo é de dura serviço. Só que agora o povo de dura serviço é o povo de Josué. Josué põe as mãos nos cabelos, meu Deus do céu, e esse Jordão, e os cananeus, eu não vou dar conta. Irmãos, na semelhança de Josué, nós estamos diante de grandes desafios. Foi o tempo que a gente tinha desafio pequenininho. Hoje não existe mais nada pequeno nessa sociedade não. Criar filhos é um grande desafio. Construir uma casa é um grande desafio, meu irmão. Terminar uma faculdade é um grande desafio. Na obra, meu Deus, plantar uma igreja é um grande desafio. Você penetrar naquela Europa, naquela fortaleza satânica, isso é um desafio. Nós estamos diante de grandes desafios. E às vezes você pensa: eu não vou conseguir liderar essa família, eu não vou conseguir criar esses filhos, eu não vou conseguir cuidar dessa igreja, que cada dia cresce, e os seus problemas vão cada dia sendo mais complexos, eu não vou conseguir atender o meu chamado. Há alguns que estão aqui como Josué, sob um peso enorme. Eu vejo aqui alguns blocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos, só isso que eu vejo. Deus não, Deus conhece indivíduos, Deus conhece história, Deus conhece o íntimo. Ele sabe que você está diante de alguns desafios e você teme, dado o tamanho, a complexidade desses desafios. Só que Deus também sabe que ninguém mais do que você necessita de uma palavra de encorajamento. Ninguém mais que você, desses 2 milhões no velório, Deus sabe que você é aquela pessoa que necessita de uma palavra. Então, Deus fala com Josué. E sabe o que Deus faz? Deus é realista com Josué. Vamos ver o verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Só isso. Moisés, meu servo, é morto. Como um grande amigo num velório. Você já foi em velórios? Você tem uma gama de pessoas no velório. Todos que vão ao velório têm contato e proximidade com a vítima, com o defunto. Só que tem graus de proximidade. Não tem graus? Né? Tem aquele que trabalhava com ele, vai no velório. O vizinho, aquele que estudou 20 anos atrás, vai no velório. Tem a cunhada dele, tem a mãe dele, a sogra dele, o filho dele, e a pessoa mais próxima dele, a esposa. A pessoa mais próxima deste velório, aquela que fica do lado do caixão, era Josué. E geralmente quando você vai, as pessoas mais consoladas, é a mais próxima do defunto. Deus vai até aquele velório, diante de Josué, e fala com ele. Sabe o que Deus fala? Deus é realista. Moisés, meu servo, é morto. Como um grande amigo, Deus fala: Josué, de fato, Moisés é morto. Nós não podemos mudar isso. Ele é morto. O que eu acho incrível em Deus é que Deus não nos ludibria, não nos engana. Moisés, isso não pode voltar. De fato, ele é morto. A ideia dele é que não podemos mudar essa realidade. A vida é assim mesmo. Josué, Moisés de fato morreu. Acabou, seu tempo terminou. Aí sabe o que Deus fala? Moisés, meu servo, dispõe-te.
Josué, apesar disso, a vida não para, Josué. Apesar disso, você não pode ficar aqui. Sim, eu sinto, eu sei o quanto representava. Moisés morreu, mas dispõe-te. Apesar disso, você não pode desistir, Josué. Josué, você tem que prosseguir. Prepara-te, pois você terá que cruzar esse Jordão. Deus está dizendo, apesar dos desafios, das dificuldades, das crises, você não pode desistir. E eu não estou aqui tapando o sol com a peneira. Sim, de fato, o problema é real. De fato, há uma debilidade, há uma deficiência, há uma crise. Mesmo assim, vai. É o que está dizendo. Você não pode deixar esse povo aqui, Josué. Vá, Josué, enfrente o inimigo, Josué. Marche. Apesar das dificuldades, meu irmão, não abandone a sua família. Apesar das dificuldades, não fuja do seu chamado. Não desista do seu casamento. Não deixe a obra de Deus. Apesar daquilo que está diante de você ser grande, ser enorme, ser descomunal, não recue. Que mais? Deus continua sendo realista. E agora ele diz, não há vitória sem batalha. Versos 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar, grande para o poente do sol, será o seu limite. Presta atenção aqui, ó. Toda a terra dos heteus. Josué teria que atravessar o Jordão e se apossar da terra, conquistá-la. Mas o que havia na terra? Porque ali Deus está traçando os limites, a extensão da terra. Mas ele fala algo. O que havia na terra? Havia nações, exércitos, havia gigantes. Josué teria que lutar. Olha o que tinha lá. Números 13, 27 e 29. O próprio Josué que narra isso. Fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel. Porém o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. O que está dizendo? Vá, Josué, e lute, e combata, brigue. Irmãos, não há vitória sem luta, sem batalha. Paulo travou, veja o contexto da nossa vida, da vida cristã, uma constante guerra. Guerra no ministério. 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. Segundo, guerra contra perseguições. Hebreus 10,32, suportamos grandes combates de aflição. Terceiro, guerra contra os nossos desejos. 1 Pedro 2,11, peço-vos como a forasteiros e peregrinos que abstenhais das concupiscências que fazem guerra contra a alma. Guerra no ministério, guerra contra os inimigos, guerra contra nossos desejos. Guerra contra demônios, Efésios 6,12. Não temos que lutar contra carne ou sangue, mas principados e potestades. Guerra contra a nossa natureza caída, Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Guerra pelas armas, 1 Coríntios 9,26. Assim combato, não como combatendo no ar. Assim esmurro o meu corpo e reduzo a servidão. Paulo está falando aqui de combate pelas almas. A nossa vida é uma constante guerra. E Deus está dizendo, não pare, não desiste. Você já viu esse termo usado no boxe? Quando um lutador está com o outro, e ele depois de tantos rounds, e o cansaço, ele tende a baixar a guarda. O que Deus está dizendo a Josué? Não baixe a guarda, lute, combata. Deus está dizendo a você, não recue. Não vos tenho dado espírito de temor, mas de ousadia. Deus capacitou você com uma armadura, armas de defesa, armas de ataque. O que vem contra você é poderoso, mas o que está em você é todo poderoso. Vá. Agora, Deus foi realista. Primeiro apontou a crise, o luto. Depois foi realista, morreu, não volta. Está aí, meu filho, o câncer está aí. Não adianta falar, está amarrado, repreende. Quer ver, eu vou abrir amanhã o exame, vai dar negativo, vai dar nada, vai dar positivo. Descrente mimado, encara a realidade. Moisés morreu mesmo. Josué, achou que Deus chega, sabe, eu vou ressuscitar, não é assim, é só dar uma parada cardíaca e vai voltar. Não, está morto mesmo. Ai, Senhor, me mandaram embora, mandaram mesmo, perdeu o emprego mesmo.
Gente, é uns crentes. Ai, Jeová. Não, irmão, tá lá, sim. O marido é um cão, e é mesmo. Estou tentando ser sério, irmão. Será que todo mundo está com o marido assim? Se alguém gritar, fala Deus, aí acabou. Aí virou festa. Deus foi realista. Agora Deus vai encorajar. Agora Deus vai entrar nas nossas entranhas, mano. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus se preocupa conosco. Agora ele começa o encorajamento, verso 5. Josué, apesar de tudo que você está vendo, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus chega até Josué, diante daqueles 2 milhões, o Jordão, o velório, o pranto de Moisés, os desafios, o medo que consumia Josué, e diz, Josué, não há razão para você temer, não há razão para você ficar abatido, não há razão para você pensar que não vai conseguir, não há razão para pensar que você é inferior. Deus está dizendo, não há razão para temer diante dos desafios, não há razão para achar que é inferior. Wesley Whitfield, Edward Lloyd Jones, não há razão. E eu vou te dar 2 motivos pelo menos. Primeiro, a garantia da vitória sou eu, o Senhor. Verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. A garantia é o Senhor. Veja só, o verso 2, ele diz assim, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, até aqui, eu dou aos filhos de Israel. Verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu dou a vocês. Verso 6, você fará esse povo herdar a terra sob o juramento, que eu prometi dar aos seus pais. A garantia, para você não temer, é Deus dizendo, eu irei à frente de vocês, eu abrirei o Jordão, eu derrotarei os inimigos, eu darei forças a você. Agora ele fala uma coisa aqui que é maior. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Sabe o que ele está querendo dizer? Josué, você está temendo porque Moisés morreu. Você não é Moisés. O segredo de Moisés não era Moisés, era o Deus de Moisés. E o Deus de Moisés é o seu Deus. Deus está dizendo a você, o segredo desses grandes homens, pastores, mulheres de Deus, o segredo de Edwards, o segredo de Brandon, não é ele, é o Deus dele. E o Deus dele é o seu Deus. Ele estava dizendo para Josué, I have good news for you. Tem boas notícias para você. O segredo não era Moisés, o segredo sou eu. E eu estou com você. Aí dá lá. Moisés, meu servo, é morto. Aí Josué. Aí sabe o que Deus está falando aqui? Moisés está morto, mas eu não estou morto. Moisés morreu, mas eu sou não morre. Eu sou está vivo. A causa de todo aquele sucesso de Moisés não veio de Moisés, veio de mim. E agora aquele mesmo Deus que deu sucesso a Moisés está com você e dará também a você. Vamos lá, porque que relógio está maluco e não para. Segundo, é uma promessa feita por mim e eu cumprirei. Verso 6, vamos lá. Ser forte e corajoso, porque tu farás de povo herdar a terra que sob juramento prometido aos seus pais. Lembra, Lival, 1 ano e meio, 2 atrás, você começou a falar sobre as promessas. As promessas, procura as promessas. Porque os carismáticos tinham roubado as promessas. Aí não pode falar mais de promessa. O segredo da nossa vitória, tu sabe por que vai dar tudo certo? Tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi. Não tem Jordão, Anak, Filisteu, Eveu, Jebuseu. Eu prometi. Então ele diz, não há motivo para você temer. Primeiro, porque eu estou com você. Segundo, há promessas a vocês, igreja. Há uma promessa de conquistar. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Querendo o Senhor será salvo tu e a tua casa. Há promessas. E Deus está dizendo, essa é a garantia. Eu prometi e eu cumprirei. Romanos 8,32, olha que coisa linda. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O que quer dizer isso? Aquele que fez o maior, não vai fazer o menor? Como assim? Ele não fez o maior, já deu filho, sacrificou, matou o filho, redimiu, nos perdoou. Agora não vai dar comida para nós? Deu mais difícil, a alma, a vida do filho. Agora não vai dar comida, não vai dar vestes, não vai dar recursos para plantar uma igreja. Espera aí, ele abriu o caminho, agora não vai pôr a gente lá dentro?
Aquele que nem o filho, Paulo está usando um argumento constrangedor, nem o filho, como agora vai deixar vocês na mão, como agora vocês vão afogar no Jordão, como agora os anaques vão pisar em vocês, isso é impossível. Aquele que começou o boa obra em vós, é fiel para concluir, terminar, para ir até o fim. A promessa sobre vocês, estou correndo, estou terminando, irmão. Verso 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido onde quer que andes. E também o 8. Eu vou resumir o verso 7 e 8. Josué, tem um adendo. Quando você entrar lá, eu vou te dar o segredo da vitória. O 7 e 8 pode ser resumido assim: obediência à palavra de Deus, tê-la como regra de fé. Josué, quando você entrar, aplique cada conceito bíblico no seu viver diário. Sabe o que Josué está fazendo ali? Deus está fazendo, Erival. Josué, você está entrando no acampamento inimigo. Você precisa de uma bússola, de uma lanterna, ou uma tocha. Você precisa de uma espada. Você precisa de água, de pão. Aqui, a espada do Espírito, o escudo da fé. O pão que desceu do céu, a água da vida, é um kit para entrar, para guerrear, para combater. Se apodere da palavra de Deus. Porque o texto diz assim: então fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Quer ter vitória, quer ter sucesso no empreendimento, vá para a palavra. Agora terminando, por fim, Deus quer certificar que Josué está bem. E vai dizer verso 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus repete 3 vezes isso, e pela 3ª vez, Ele quer ter certeza que nenhum medo ou dúvida paire sobre Josué, e mais uma vez Ele encoraja. Olha o que ele diz: não te mandei eu, Josué, não é em meu nome que você vai, Josué. Não te mandei eu da ideia assim: Josué, não precisa temer. É em meu nome que você atravessa esse Jordão. É em meu nome que você entra. Você vai sob a minha autoridade, sob a minha mão poderosa. Você vai com o meu brasão. Irmãos, é em nome de Deus que você vai. É em nome de Jesus que você vai. Quando você estiver diante desse desafio, você está revestido da autoridade de Deus, da unção do Espírito de Deus, do poder de Deus. E você não deve ter motivo para temer. Então, em meu nome que você vai. E não te mandei eu, também dá ideia. Peraí, não te mandei eu é assim: não te separei eu, não te escolhi eu, e por acaso eu erro, por acaso eu não sei o que eu estou fazendo. Deus está dizendo, meu irmão, você foi comissionado, chamado para estar onde está, e Deus não erra. Não te escolhi eu, e depois de escolhido, não te revesti eu de autoridade, não é em meu nome. Aí diante disso, consciente disso, não temas, nem te espantes, não precisa temer. Aí ele vai dizer mais ainda: porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. Por último, ele termina assim: a minha presença. Lembra lá de Êxodo 33? Pode ir que eu vou mandar um anjo. Moisés, não nos faça subir daqui, se a sua presença não for conosco. Agora, 40 anos depois, Deus está dizendo: lembra que eu prometi a Moisés? Pois bem, eu irei diante de vós. A minha presença fende esse Jordão. A minha presença derruba as muralhas de Jericó. A minha presença desbarata os cananeus. Eu estou com você. Meu irmão, essa é a palavra para você. Não temas. De fato houve o luto. De fato a crise é real. De fato. Mas Deus é com você. E Ele veio hoje, nesse velório, para consolar você. Para dizer a você: não temas, nem te espantes. Eu e não outro estou contigo. Você estaria em maus lençóis se Buda fosse com você, se Maria fosse com você, Maomé, Confúcio, Hare Krishna fosse com você. Mas quem diz eu sou com você é aquele mesmo do Sinai. Eu sou, te mandou. Eu sou que sou. O grande Yahvé é com você. Não temas. Fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo, oh Deus, estamos diante de muitos Jordões, muitas vezes abatidos, mas o Senhor é conosco. Encoraja-nos, Senhor. Queremos levar essa missão até o fim, em Teu nome. Amém.